Isso foi no dia 17 de fevereiro. Isso eu lembro, que foi o dia que Deus me deu a Bíblia. Tanto que eu pedi para ela uma dedicatória, ela escreveu para mim e eu fui para casa dessa. Depois ela me deu, entregou a Bíblia com a dedicatória e eu fui ler a Bíblia. Até então, eu não entendia nada que estava escrito na Bíblia. Eu tinha, por uma vez, tentado abrir uma Bíbliazinha daquelas, aqueles evangelhos cinza pequenininho. Eu abri ele para tentar, para ler, para tentar entender o que estava escrito lá. Não entendi nada, fiquei irritada, fechei e nunca mais abri uma Bíblia. Aí depois, que a Rita já estava orando por mim, que eu peguei uma Bíblia porque eu queria ler um salmo. Aí eu li um salmo, naquele salmo Deus falou no meu coração, mas eu não entendia nada. Então, até aquele dia 17 de fevereiro, até aquele dia, eu nunca tinha lido a Bíblia de fato. Eu tinha pegado duas vezes na minha mão. Uma vez eu não entendi nada, segunda vez foi que eu li um salmo e gostei, mas não entendi. E a terceira vez que eu pus a Bíblia na mão foi neste dia que eu ganhei a Bíblia de Deus, que a irmãzinha lá me entregou, né? Naquele dia eu abri a Bíblia nos evangelhos e comecei a ler. Uma coisa extraordinária aconteceu. Eu comecei a entender tudo que estava escrito. Tudo. Eu li os evangelhos de uma forma que eu falei assim, gente, o que é isso? E aquilo eu entendia, eu entendi. Eu comecei a ler a respeito da vida de Jesus, eu fiquei completamente encantada com Cristo. E eu não entendia que ele era o Filho de Deus, era o Salvador. Eu não tinha a menor noção de quem era. Eu só sei que eu fiquei estarrecida com ele. Sabe? Eu cheguei a ter crises de choro que eu queria ter nascido naquela época, ainda com conceitos de kardecismo, esse tipo de coisa, que eu queria ter nascido naquela época, que eu queria ser discípula dele. Gente, aquilo eu chorava falando para Deus que eu queria ser discípula de Jesus. Sabe? Eu fiquei completamente encantada com Cristo, porque queria ser como ele, né? Ele é um homem bom, um homem que ajudava as pessoas. Aquilo para mim era fantástico. Eu nunca tinha visto alguém com uma personalidade tão linda. Aquilo eu fui ficando completamente encantada com Jesus. Em pouco tempo, né, lendo a Bíblia assim, né, ainda sem entender quem era Cristo, eu senti no coração de fazer um jejum. Eu tinha lido que Jesus fez jejum de 40 dias, eu também queria fazer. Só que eu não ia conseguir ficar 40 dias sem comer. Eu decidi, assim, por mim, que eu ia fazer um jejum de 21 dias, onde eu só comeria legumes. Um pouco de frango, um pouco de leite, mas eu não ia comer das delícias que eu gostava, assim, sabe? E eu não sabia que eu estava sendo guiada pelo Espírito de Deus e estava fazendo um jejum baseado no jejum de Daniel. Eu não sabia nem que existia Daniel, nem o jejum de Daniel. E eu fiz um jejum de 21 dias. Naquele jejum de 21 dias, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu abandonei vários pecados sem nem saber que era pecado. Foi uma coisa assim incrível, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Era somente Deus me guiando. Eu não estava indo para a igreja. A Rita, irmãzinha, ela só orava por mim. Eu não aceitava ir para a igreja, porque para mim, como era uma igreja com algumas tradições de usar só saia, eu não aceitava aquilo, né? Era da Assembleia de Deus. Ela é da Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus Missões, né? É, eu não aceitava ir para a igreja, eu não queria ser crente, entendeu? Eu queria Deus, mas eu não queria ser crente. E aí, Deus ele começou a me limpar, né? Mais ainda de pecados. Quando foi? Eu estava com muita depressão ainda em 2008. Quando foi? Em julho de 2008, eu estava com uma depressão lascada. Eu estava trancada dentro de casa, eu não estava trabalhando, eu estava trancada dentro de casa. Sabe aquela, não sei se você já viu isso, já passou por isso, conhece quem já passou. Que fica com aquela depressão absurda, que não toma banho direito, que só come alguma coisa, sabe? Fica o tempo inteiro deitado. Eu estava nesse nível, assim. Eu estava com muita depressão, eu tinha feito uma oração, escrito, né? Que eu gostava, sempre gostei de escrever minhas orações, na forma de carta. Eu escrevi uma oração a Deus e Deus ainda não tinha respondido. Quando de repente aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida, no dia 24 de julho de 2008. Lembra que eu te falei para você guardar aquela data?
25 de julho de 2004. Então, 4 anos depois, menos um dia, porque foi 25 de julho, a primeira vez que eu ouvi aquela voz, né? Que eu não sabia quem era, que falou para mim, Ludmila, o que você está fazendo da tua vida? E aí no dia 24 de julho, 4 anos depois, menos um dia, no dia 24 de julho de 2008, eu estava com muita depressão. Eu peguei a Bíblia, porque assim, tem uma palavra na Bíblia que eu sempre gostei demais. O livro de João. O livro de João, para mim, ele é fantástico. Eu sou apaixonada pelo livro de João. Mas João 11 é uma palavra que sempre falou comigo demais no meu coração. E eu peguei aquela palavra. E eu senti vontade, porque uma vez Deus fez um milagre na minha vida, um pequeno milagre na minha vida, usando aquela palavra, em João 11, né? E eu peguei aquela palavra porque eu queria ler aquela palavra de novo. Eu peguei, abri a Bíblia e comecei a ler aquela passagem em que Jesus está falando com Maria, falando com Marta, né? Ele vem, né? Para Betânia para ressuscitar Lázaro. Ele encontra com Maria e na hora que ele encontra com Maria, Maria fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, tal. E aí ele começa a falar para ela que ele ressuscitaria, tal. Eu estava lendo justamente aquela passagem que fala assim, ó. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê, nunca morrerá. Crês tu isso? Eu estava lendo essa passagem, esse pedacinho da Bíblia, esses versículos. Na hora que eu li esse versículo, né, que eu li exatamente essa passagem, eu vou repetir, porque eu tive a impressão de alguém falar comigo. Entendeu? Eu não ouvi nada, mas eu tive a impressão de alguém falar comigo. E era justamente essa palavra que falava assim: aquele que crê em mim, aquele que estiver morto e crê em mim, este viverá. E todo aquele que vive e crê nunca morrerá. Crês tu isso? Na hora que eu li crês tu isso, parecia que eu estava ouvindo alguém falar comigo. E eu respondi com uma boca cheia, mas uma boca tão cheia, eu falei assim: eu creio. Eu falei com o coração tão cheio de fé, de verdade. Assim, eu creio nisso. Na hora que eu respondi isso, aí sim eu ouvi uma voz. E era a mesma voz que eu ouvi 4 anos menos um dia. Tô falando sério. 4 anos antes eu ouvi uma voz que falou para mim: Ludmila, o que você está fazendo da tua vida? 4 anos depois, exatamente 4 anos depois, eu ouvi essa mesma voz falando comigo. E essa voz falou assim para mim. Na hora que eu falei, na hora que ele falou, crês tu isso? E eu falei, eu creio. A voz falou assim para mim. Então é teu o reino dos céus. Eu levei um susto tão grande. E aquela voz não saía de dentro de mim. Então é teu o reino dos céus. Eu fechei a Bíblia. Eu, eu pensei assim comigo, gente, esse trem fala. Eu larguei a Bíblia jogada lá na cama e saí correndo, apavorada, assustada, porque a Bíblia tinha falado comigo. Esse trem fala. Estou falando sério, mas eu levei um susto tão grande. E aquilo não saía da minha cabeça. Então é teu o reino dos céus. E aquela voz, na mesma hora, eu identifiquei, era aquela voz que havia falado comigo. Era aquela voz que tinha falado comigo. Que perguntou para mim o que eu estava fazendo da minha vida. E aí eu fiquei quieta no meu canto. Continuei com a minha depressão lá. Assustada pensando naquilo. No dia seguinte, no dia 25, no dia 25 faria exatamente 4 anos, né? Da primeira vez. No dia 25, eu quis voltar na mesma passagem para ler de novo. Eu falei assim, eu vou tentar de novo. Fui lá, abri a Bíblia e li a mesma passagem. Na hora que eu li, crês tu isso? E eu falei de novo, eu creio. A voz falou comigo de novo. Não estou brincando, estou falando sério. O que que a voz falou? Eis que está chegando o dia da transformação. Aí eu assustei de novo, fechei a Bíblia e saí correndo. Se esse trem fala mesmo, não, sério. Esse trem fala mesmo. E aquela palavra não saiu de dentro de mim. Eis que está chegando o dia da transformação. Por quê?
Eu não falei para você que depois que aquela voz falou comigo pela primeira vez, eu fiquei o tempo inteiro procurando ser transformada? Eu clamava, eu chorava, eu orava à lua, aos deuses, eu fiz feitiço, porque eu queria ser transformada. Eu queria ser uma nova pessoa, eu queria nascer de novo. E aquela voz falou comigo no dia 24. Então é teu reino dos céus. E no dia 25 falou assim: eis que está chegando o dia da transformação. Eu fiquei assustadíssima. Eu não pus a mão naquela Bíblia de novo, porque eu fiquei apavorada. Mas o que aconteceu no dia seguinte? Eu lembro que foi numa quarta-feira, dia 24, numa quinta-feira. Não, não. Eu acho que foi quinta e sexta-feira. Eu acho que foi no mesmo dia, no dia 25. Eu liguei a televisão, passando os canais. De repente eu vi um pregador. Só que eu não assistia filme evangélico. Eu nunca assisti pregação daquele homem na televisão, né? Eu nunca assistia. Eu não gostava de assistir pregação assim. Só uma outra lá que eu assistia, esse não. Eu senti de assistir. Era aquele R.R. Soares, o missionário R.R. Soares. Ele estava pregando e eu parei e comecei a assistir. Aquele homem começou a pregar minha vida. Ele falou inteira a minha vida, ele começou a falar da minha vida, era uma coisa fantástica. Eu fiquei assustada. Como que aquele homem estava falando da minha vida? E como era sexta-feira, ele fazia pregação a sexta-feira o dia inteiro, no sábado o dia inteiro e no domingo o dia inteiro. Deus falou da minha vida usando a boca daquele homem 3 dias seguidos. Todas as pregações eu assisti. E todas as pregações Deus estava falando da minha vida inteira. E eu fiquei assustada. Como que aquele homem podia estar falando da minha vida daquele jeito? E aquilo, eu assustada, sem entender o que estava acontecendo. Né? Quando chegou na segunda, eu me rendi ao Senhor e falei assim: Senhor, é o seguinte. Eu fui kardecista durante muito tempo e eu não sei se é o Senhor que está falando comigo ou um espírito. Eu não sei quem está falando comigo. Então, eu vou fazer um voto contigo. Eu quero que o Senhor me confirme se é Deus mesmo que está falando comigo. Eu quero ter certeza se é Deus. Se for o Senhor mesmo, eu quero que o Senhor, primeiro, né, me dê uma palavra na Bíblia que fale alguma coisa sobre a minha vida. Eu quero uma palavra na Bíblia que vai falar alguma coisa da minha vida. Segundo, eu peço para o Senhor abrir uma porta para mim, porque eu estou uma fonte de renda, porque eu estou sem trabalho, eu não estou trabalhando, né? E eu preciso que o Senhor me dê uma fonte de renda. Se o Senhor fizer isso por mim, se o Senhor me provar que é o Senhor mesmo e abrir essa fonte de renda para mim, eu vou para a igreja. Isso eu fiz na segunda. Eu abri a Bíblia, a palavra que saiu foi segundo Crônicas 20, que Deus a respeito de Josafá, do rei Josafá. E aquilo falou demais ao meu coração, que aquela peleja não era minha. E tem uma passagem no final dessa palavra de Josafá, fala o seguinte, que Josafá ele tinha 35 anos quando ele começou a reinar. Na hora que eu li 35 anos, ele começou a reinar, eu sabia que Deus estava falando da minha vida, porque eu estava com 35 anos. E era o sinal para mim que era Deus, entendeu? Era pessoal, lógico que era pessoal. Então, mas para mim, ele falou a minha idade. Eu estava com 35 anos. E ele quis dizer assim para mim: com 35 anos você vai começar, você vai reinar, você vai viver, você está com Cristo, entendeu? É a partir dos 35 anos que eu estou te salvando. Você vai reinar, né? O estar com Cristo, né? E aquilo falou demais comigo, eu aceitei, eu fiz uma campanha lá com Deus e tal. Quando foi? Isso aconteceu na segunda, na quarta-feira, aconteceu o milagre. Eu tinha passado num concurso, eu tinha feito um concurso, para uma escola aí, só que eu não tinha passado em primeiro lugar, eu passei em quarto lugar, e eu não sabia se ia ser chamado ou não. E naquele dia, a escola conseguiu me chamar, conseguiu me encontrar, porque a escola não estava conseguindo me encontrar, e eu fui contratada. Então Deus me respondeu com a palavra na Bíblia e em seguida ele abriu uma fonte de renda para mim. Assim, isso eu falei com ele na segunda, na quarta-feira ele já abriu a fonte, ele já me deu a porta que eu precisava, né? A fonte de renda que eu precisava. Eu voltei a lecionar, que eu sou professora.
Ah, isso foi uma coisa assim, de uma hora para outra foi uma coisa fantástica. Foi aí que eu fui para a igreja. Foi aí que eu fui para a igreja. E logo que eu fui para a igreja, eu vou ter que pular um monte de coisa agora. Foi logo que eu fui para a igreja, Deus começou a falar muito comigo. Ele me deu algumas promessas e ele começou a falar demais comigo. Ele começou a falar comigo que era a primeira coisa, que ele me mandou obedecer. Ele falou para mim, eu quero que você me obedeça. Eu falei, sim, senhor. Então tudo que ele me mandava eu obedecia. Primeira coisa. E ele começou a falar muito comigo a respeito que ele tinha um propósito na minha vida que eu não iria alcançar. Sério mesmo, ele falou isso. Que ele tinha um propósito na minha vida que eu não iria alcançar, se eu não fizesse a vontade dele. Então, para eu poder alcançar, eu teria que fazer a vontade dele, né? Quando Jesus me salvou, eu fiquei tão na hora que eu aceitei Jesus, porque logo que eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus no mesmo dia, né? Que aconteceu toda essa situação, eu já aceitei Jesus, já fui para a igreja e no final do mês de agosto, né, eu fui batizada. Deus já preparou meu batismo já. Eu já fui batizada no dia 31 de ah, e aquilo Deus estava falando muito comigo. E eu não parava de jejuar, buscar o Espírito Santo, porque eu queria ser batizada com o Espírito Santo. E eu estava completamente encantada com tudo aquilo, porque eu tinha uma depressão tão grande e todo aquele mal-estar, aquela coisa ruim, de trevas que existia na minha vida, de repente sumiu. Parecia que o mundo tinha mudado de cor, né? Era uma coisa fantástica. E a forma que Deus falava comigo, eu ficava tão assustada que eu achava estranho que muitas pessoas que vinham falar comigo, eu contava as coisas, elas não acreditavam. Né? Elas ficavam meio assim, é porque é nova convertida, ela tá no primeiro amor, que não sei o que lá. Eu achava estranha a forma que eles falavam, porque assim, gente, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão grande, Deus, né, ele fala com a gente, ele responde. Eu ficava encantada com aquilo, eu contava as coisas, as pessoas não acreditavam muito, não. Eu ficava meio assustada com aquilo. Mas eu estava naquele estado de encantamento tão grande, Jesus tinha falado para mim que se eu não fizesse a vontade dele, eu nunca ia conseguir alcançar o propósito dele, né? E naquele encantamento por Deus, por Cristo, eu fiz um voto com Deus. Mas um pouquinho antes disso, deixa eu te contar uma coisa. Assim que eu me converti, lembra que eu te falei que eu fui para a biologia, né? Um dos motivos foi porque eu queria negar a Deus, não é? Então, eu me tornei, eu me formei, depois eu acabei lecionando, sendo professora e tal. E logo que eu me converti, começou a me incomodar demais. Pregar não, ensinar biologia. Aquilo começou a me incomodar muito. Por quê? Porque eu ensinava que o homem é descendente do macaco, eu ensinava a respeito de evolução, eu ensinava a respeito de teoria dos coacervados e esse tipo de coisa, né? Que o mundo não foi criado, né? Eu pregava completamente eu pregava, não, eu ensinava completamente contra a palavra de Deus, né? Eu negava a Deus, eu fui para biologia para negar a Deus, né? Um dos motivos que eu fui para biologia foi para negar a Deus. E aquilo começou a me incomodar demais. Por quê? Porque como eu, sendo convertida, poderia ensinar algo que fosse contra a palavra de Deus. E aquilo começou a me incomodar demais. E ainda alguns outros problemas, aquilo fui orar e fui falar com Deus, Senhor, não tem como, não sei o que eu faço da minha vida. Sabe, eu não sei o que eu faço, porque como que eu vou poder ensinar para alguém a ciência se eu sou cristã, eu creio em Cristo? E Deus tocou muito forte no meu coração. Foi um puxão de orelha mesmo, sabe? Assim, vem cá, você vai continuar enganando meus filhos com isso, né? E eu decidi, né? Renunciar completamente, tanto a minha profissão, né? A minha vida profissional, né? Quanto o meu diploma. Eu abri mão, renunciei por amor de Deus. Eu criei muitos problemas na minha vida por causa disso com a minha família, mas eu renunciei. Eu renunciei diploma, renunciei a carreira, né? Eu abri mão. Isso foi logo que eu me converti. Foi naquele tipo outubro, né, daquele ano. E em novembro,
Eu ainda completamente encantada por Cristo, e toda aquela situação, e que ele havia dito para mim que eu tinha que fazer a vontade dele. E quando eu fui para a igreja, naquele mesmo dia, assim, Deus usou o pastor para falar que a vontade dele era boa, perfeita e agradável. Né? Isso foi novembro, dezembro, acho que foi dezembro já. Eu fiz um voto com Deus. Que voto foi esse? Sem saber, tá bom? Eu não tinha um discernimento assim, foi algo que eu fiz, provavelmente guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu fiz um voto com Deus eu entreguei a minha vida a Deus. Eu falei para o Senhor, Senhor, hoje eu estou te dando por gratidão, por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo aquilo de ruim que o Senhor tirou da minha vida, aquele monte de pecado, aquele sentimento horrível que eu tinha dentro de mim, a minha vida tinha transformado. Eu falei para ele, Senhor, eu estou te dando a minha vida, mas não como todo mundo dá para ser salvo, dar a vida para Jesus. Não, eu estou te dando a minha vida para o Senhor fazer a tua vontade, não a minha. Eu fiz um voto de nazirado com Deus aquele dia, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu fui entender isso muitos anos depois que o próprio Senhor me explicou que eu tinha feito um voto de nazirado com Deus e viver a vontade dele, né? Ah, dica, se algum dia você quiser fazer algum voto nesse sentido com Deus, vem conversar comigo, para você não fazer as coisas do teu jeito, tá bom? Tá? Fazer um voto com sabedoria e não fazer bobagem, tá? Toma cuidado com o voto que você faz com Deus, tá bom? Aí o que acontece? Vamos voltar lá para o assunto. O que que acontece? É, eu peguei e fiz esse voto com Deus. Eu fiz esse voto com Deus. Esse voto de dar a minha vida para ele fazer a vontade dele, né? Incrivelmente o Senhor me respondeu muito rápido. Sabe, assim que eu fiz o voto, o Senhor aceitou, concordou e me deu uma palavra. Na verdade, ele me deu duas palavras. Mas isso, assim, tudo que eu falava com Deus em casa, e ele me respondia, eu chegava na igreja e ele confirmava. Então, vou repetir. Tudo que eu falava com Deus em casa e Deus falava comigo, porque ele me dava, sempre falou comigo através da Bíblia, tá? Sempre, né? Através de pregação, algumas vezes por sonho, esse tipo de coisa, mas tudo baseado na Bíblia Sagrada, tá bom? Tudo que eu prego está dentro da Bíblia, tá? Eu não prego nada fora da Bíblia. E aí, Deus falava comigo, sempre falou muito comigo através da Bíblia Sagrada. E ele tinha me dado a palavra na Bíblia. E ele confirmou para mim na igreja. Ele sempre fez isso. Eu me dava a palavra, eu chegava na igreja, o pastor estava pregando a mesma palavra, né? E ele confirmando para mim. Ele me deu duas palavras. Uma palavra primeira está em Esther. Quando ele fala o seguinte, né? Que a Esther, ela tinha sido preparada, né? Era para ela cuidar. As moças lá de que foram separadas, né? Para o rei lá, elas tinham um tratamento especial, um tratamento de beleza com comida especial. E durante 6 meses elas cuidavam com óleos e tudo mais, outros 6 meses ela cuidava de outra forma lá tal. E Deus me deu essa palavra. Quando ele me deu essa palavra, ele falou assim para mim, né? Que ele ia dar um tratamento especial no sentido de me tratar espiritualmente, entendeu? Né? E eu aceitei, mas ele me deu uma outra palavra também. Ele me deu uma outra palavra em Esdras, né? Que Esdras ele sai da Babilônia e vai até Jerusalém. Ele sai da Babilônia no dia primeiro do ano, né? E ele chega não, perdão. Ele sai da Babilônia no dia primeiro do ano e no dia primeiro do quinto mês ele chega em Jerusalém, né? Como era final de ano e ia iniciar o primeiro do ano, eu entendi que no dia primeiro de ano Deus ia fazer alguma coisa, né? Eu ia sair da Babilônia, mas eu não sabia o que que era. E eu sabia que no dia primeiro de maio ia acontecer alguma coisa na minha vida. Então eu sabia que Deus estava falando comigo que no dia primeiro de janeiro ele ia fazer alguma coisa na minha vida e que no dia primeiro de maio ele ia fazer alguma outra coisa na minha vida, mas eu não sabia o que, tá? Então tá. Mas eu não sabia o que que era. E realmente aconteceu. No dia primeiro de maio, na virada do ano, no primeiro de maio, não, primeiro de janeiro, da virada do ano de 2009,
Eu estava num culto com o povo da igreja, naquela virada de ano, na hora que virou o ano, que a gente estava virando, a gente estava fazendo a virada de ano junto com o povo da igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo. O Senhor me batizou nos primeiros minutos, primeiros segundos de 2009, do novo ano que se iniciou, né? Ele me batizou com o Espírito Santo. Ele falou para mim: eu estou te tirando da Babilônia. Ele me batizou com o Espírito Santo. Naqueles meses, né, até no dia 1º de maio, eu não sabia o que ia acontecer, mas Deus começou a tratar muito com o meu coração. Começou a curar um monte de problemas emocionais que eu tinha, né? Eu tive uma crise de depressão muito grave naquela época. Ele começou a tratar dos meus problemas emocionais, me ensinando a perdoar, me tratando meu coração de uma forma profunda naquele início de ano, de uma forma muito profunda. E no dia 1º de maio, eu lembro que era um feriado, né? E teoricamente não teria culto naquele horário, né? E eu fui para a igreja somente porque Deus tinha falado que no dia 1º de maio ia acontecer alguma coisa que eu não sabia o que que era. Eu fui para a igreja e naquele dia 1º de maio, na hora do culto, da pregação, o Senhor me curou da depressão, né? E já tinha deixado, eu não vou contar toda a história que é muito longa, ele já tinha deixado tudo preparado para eu fazer um voto com ele, né? E o Senhor me consagrou a Cristo para viver em função dele. Aconteceu toda uma situação que no tempo oportuno eu conto melhor, e o Senhor me consagrou a Cristo para eu viver em função de Cristo, dedicar a minha vida a Cristo completamente. Tanto que eu vivo somente para Jesus hoje, né? Eu não sou casada, eu vivo somente para Cristo. Naquele dia 1º de maio de 2009. Ah, bem, essa foi a parte inicial da minha vida assim com Deus. Logo depois desse início de ano, desse que virou, que acabou o primeiro semestre e tal, iniciou o segundo semestre, Deus já tinha me mandado, desde 2008, já tinha preparado toda a situação e me mandado interceder pela igreja dele. Mas eu não era muito assídua na intercessão, sabe? Quando chegou em mais ou menos setembro, outubro de 2009, né, o Senhor pegou muito firme com essa história de eu interceder pela igreja. Muito firme com essa história de eu interceder pela igreja, né? E ele falando para mim: eu quero que você interceda pelo meu povo, eu quero que você interceda pelo meu povo. E eu comecei a clamar. Eu comecei a clamar pelo povo de Deus, né? Intercedendo pelo povo de Deus e orando pelo povo de Deus. Eu não sabia o porquê. Na verdade, eu queria orar pelos perdidos, né? O Senhor falou assim: você pode orar pelos perdidos, mas eu quero que você ore pela minha igreja. E eu falei: tá bom. E eu comecei a orar pela igreja. E Deus começou a falar muito comigo a respeito da igreja. Muito, muito. Falando para mim que viria um grande sofrimento sobre a igreja, né? Que a gente, apesar que ele falava que eu também ia passar por um grande sofrimento, né? Que haveria um grande sofrimento sobre a igreja, né? Que o rei da Babilônia atacaria a igreja, né? Que a igreja sofreria muito. E Deus falando demais comigo a respeito disso, mas eu não entendia nada. Ele falava, falava, me dando a palavra sempre na Bíblia e eu orando sem entender direito. E algumas coisas que ele ia falando comigo eu ia anotando na própria Bíblia, eu ia anotando, que aquilo eu ia entendendo, né? É, algumas coisinhas eu ainda entendi, eu ia anotando na Bíblia. E eu ia orando, orando para a igreja e começou a acontecer algumas coisas. Até que eu não lembro a data direito, eu preciso dar uma procurada aqui, que estou até meio perdida aqui. Cadê? Deixa eu ver se está aqui. Olha, deixa eu ver aqui, só um minutinho. O Senhor me deu uma palavra, tá? Foi nesse período, mais ou menos, eu tenho a data aqui marcada. Aqui, ó, foi no dia 14/8/2009. Eu tenho marcado porque eu anoto na Bíblia.